Qual que é teu nome? Raquel. E aí, Raquel, o que você tem para falar? Bispo, eu cheguei na igreja com depressão, síndrome do pânico e insônia. Eu fazia tratamento medicamentoso, né, e eu não tinha resultado nenhum. A cada ano que passava ia piorando. Eu cheguei assim a quase o último estágio dos remédios mais fortes, né? E às vezes as pessoas falavam, isso é falta do que fazer. Desculpa interromper, tem gente que fala assim, isso é frescura. Exatamente, bispo. Frescura, isso é falta do que fazer. E a crise mais forte que eu tive, eu estava no último período de faculdade de enfermagem, que eu sou enfermeira, trabalhando 12 horas por dia, nos plantões, trabalhando fora, com 3 filhos em casa, cuidando do meu esposo, dormindo 4 horas, assim, dormindo não, né? Deitada, mas eu não conseguia dormir. E essa foi a pior fase da minha vida, uma fase que eu tinha muita coisa para fazer e eu não tinha equilíbrio emocional. E assim, tratava, tomava remédio e a mesma coisa que nada. E a pior parte era a noite que eu deitava, eu via os meus filhos dormindo, meu esposo dormindo, e eu não conseguia dormir. Mesmo tomando remédio tarja preta, eu não conseguia dormir. Você ficou quanto tempo nessa situação? Bispo, somando tudo, eu acho que quase 10 anos. 10 anos. Porque já desde 14 anos, bispo, eu sofria. Começou com uma síndrome do pânico, aí eu ficava um tempo bem, de repente voltava. Então, assim, batia aquele desespero de lugar fechado, banco, quando estava muito lotado. Eu já cheguei a ter crise que eu tive que deitar no chão, aquela sensação horrível de morte, de sufocando mesmo, aquela sensação terrível. E isso foi se arrastando, tomando remédio. Mas no momento que eu pisei meus pés na igreja, a primeira sexta-feira eu fui liberta. A primeira sexta-feira, e foi isso mesmo, 3 minutos, porque foi uma oração que eu recebi por imposição de mãos e eu fiquei livre mesmo, de um dia estar tomando medicação e outro dia não precisar mais. Você é profissional na área da saúde, remédio não cura depressão, então? De jeito nenhum. E quem é profissional, os colegas de trabalho sabem que remédio não cura. Para algumas pessoas ele chega a fazer um efeito paliativo, mas não resolve, muito pelo contrário. Tanto que a gente precisa estar tomando cuidado, a gente precisa estar acompanhando o paciente, porque a tendência é sempre aumentar. É psicossomático, né? A gente vai adicionando os remédios aos poucos, quando vê, tem paciente que toma 10, 12 tipos, 5 tipos, 3 tipos. No meu caso, eu já cheguei a tomar a associação de 3 e não fazia efeito nenhum. Então a gente fica assim, realmente... A medicina diz que a gente precisa tratar, eu tratei com psicólogo, eu tratei com psiquiatra, eu fui em neurologista, eu ia no clínico geral, fazia todos os tipos de exame, falava, mas tem uma causa, e eu não achava esse foco. Eu tinha os efeitos, eu tinha tudo para tratar, e me passava o remédio e não adiantava. Você combatia os efeitos, mas não sabia como combater o causador da depressão. Exatamente, tanto que até as 3 primeiras crises o remédio ele fez efeito e me acalmou, mas depois aquilo ali era como se eu estivesse tomando uma água comum, uma água de torneira que não fazia efeito nenhum, muito pelo contrário, eu tomava e esperava melhor e eu não via melhor, eu ficava muito mais ansiosa ainda e me dava mais desespero. Então, assim, eu fui curada realmente através da fé, numa reunião de sexta-feira que eu cheguei na igreja, sobrecarregada de muita tristeza, muito desânimo, e eu saí daqui uma outra pessoa, e realmente foi o primeiro dia que eu pisei os pés. Tá livre? Graças a Deus, livre. Parabéns pela fé. Deus abençoe.